Olá, que tal? Eu gostaria muito de agradecer a todos os inscritos do canal que deixaram comentários e que responderam à enquete do vídeo anterior. Muito obrigada mesmo. E conforme a maioria de vocês responderam na enquete, foi pedido para que eu falasse da história de Montpellier. Então esse vídeo é o primeiro da série onde eu falo sobre a história de Montpellier. Vem comigo? Para começar, eu já vou começar com um assunto bem picante, que na verdade eu vou falar sobre uma pessoa famosa mundialmente, mas que eu tenho certeza que a maioria de vocês não sabem que é formado aqui, na Faculdade de Montpellier. Sim, eu estou falando de Nostradamus! Verdade, Nostradamus chegou em Montpellier com 18 anos, em 1521, para fazer a Faculdade de Medicina de Montpellier. E durante alguns anos ele viajou aqui na região, em outras regiões do sul da França, praticando a medicina e visitando várias lojas de apoticários, que eram os farmacêuticos da época, para estudar e coletar ervas medicinais para os tratamentos que ele aplicava nos seus pacientes. E essas viagens custaram a ele uma anotação na ficha de estudos dele, porque o reitor Guilherme de Rondelet anotou na ficha de estudante de Nostradamus que eles aceitaram na Faculdade de Medicina um farmacêutico. Gente, desde essa época já existiam as rixas entre as faculdades, hein? Então, falando da vida de Nostradamus aqui em Montpellier, ele encontrou um amigo que, aliás, foi amigo dele para a vida toda, que foi o François Rabelais. É outro personagem também bem controverso da história, um escritor, padre e também médico, formado pela Faculdade de Medicina de Montpellier, que foi amigo do Nostradamus durante a maior parte da vida de Nostradamus, tá? Mas dele eu falo em outro vídeo. Hoje eu vou focar no Nostradamus e na parte da vida dele que ele passou aqui em Montpellier. Então, quando Nostradamus voltou para terminar os seus estudos de medicina em Montpellier, foi que houve essa anotação na ficha dele, porque ele tinha viajado e recolhido e estava estudando as ervas medicinais, né? Mas além disso, dizem que foi aqui também em Montpellier, durante os estudos da Faculdade de Medicina, que ele começou a escrever as suas previsões, né? E, como não podia deixar de ser, uma dessas previsões de Nostradamus sobre a cidade de Montpellier dizia que quando os pinheiros do alto da Torre dos Pinheiros, agora conhecida como Torre dos Pinheiros, morressem, a cidade seria completamente destruída. Esses pinheiros, eles nasceram a partir do acúmulo de musgo nas pedras do alto da Torre dos Pinheiros. E eles ficaram vivos até meados do século XVIII, quando os dois pinheiros morreram. E a cidade de Montpellier continuou intacta. Depois dos pinheiros foram plantados cipestres no topo da torre, né, para substituir os pinheiros.
que também morreram. E hoje em dia, o alto da torre possui duas árvores plantados em pote e bem cuidados. Então, essa foi a história de Nostradamus, na verdade, a passagem dele por Montpellier, porque a história é a respeito de Montpellier. E no vídeo de hoje, eu vou mandar um beijo especial para minha amiga Débora de Itajubá e dizer para vocês que podem se inscrever, podem comentar, que eu mando beijo para vocês também, tá? E é isso. E vamos continuar na série A História de Montpellier. Eu fico por aqui, mando beijíssimos e em pé.